Aquele pequeno frasco de vidro escuro ficou escondido no fundo do armário, atrás de uma lata de açúcar velha, por exatos 25 anos. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca tocou. A poeira cobriu o vidro, as netas nasceram, a casa envelheceu, e o frasco continuou lá, imóvel, esperando a coragem que faltou no passado. Mas naquela manhã de julgamento, o vidro estava sobre a mesa do juiz. E quando Dona Carminha, a avó mais doce da cidade, contou por que guardou aquele veneno por tanto tempo sem usar, o tribunal inteiro chorou. Porque aquele frasco não guardava apenas a morte de um homem. Ele guardava a prova de que uma mãe pode passar a vida inteira pedindo perdão por um momento de fraqueza. O silêncio na sala de audiência era absoluto. No banco dos réus, uma senhora de cabelos brancos, mãos trêmulas e um terço entre os dedos. Dona Carminha parecia pequena demais para a acusação que pesava sobre seus ombros. O promotor segurou o frasco de vidro com uma luva, erguendo-o para que todos vissem. A etiqueta estava amarelada, quase ilegível. A senhora confirma, Dona Carmen. Confirma que este frasco, contendo arsênico concentrado, foi comprado pela senhora há mais de 2 décadas. A cidade prendeu a respiração. Carminha levantou os olhos. Não havia medo neles. Havia uma tristeza antiga. "Ah, sim, doutor." A voz dela era um fio de firmeza. "Eu comprei esse frasco no dia em que minha filha fugiu de casa, grávida, no meio da noite. Eu comprei para matar ele. Mas eu fui covarde. E porque eu fui covarde, minha filha teve que criar a vida dela longe de mim. Eu guardei o frasco para nunca esquecer da minha fraqueza. E por que usou agora, depois de tanto tempo?" O juiz interveio. Carminha olhou para a plateia. Viu suas netas, agora salvas, chorando na primeira fila, porque o demônio voltou meritíssimo. E dessa vez, eu não ia deixar ele vencer. Eu não ia falhar de novo. O tribunal explodiu em sussurros, mas ninguém ali sabia a verdade completa. Ninguém sabia que aquele veneno era uma dívida de sangue que Carminha estava pagando com a própria alma. Para entender a lágrima que escorreu no rosto do juiz, é preciso olhar para dentro daquela casa, naquela manhã de sol, para a cozinha onde o cheiro de café fresco tentava disfarçar o cheiro de um medo antigo que tinha acabado de acordar. Era uma época de aparências. Osvaldo era o patriarca, o dono da casa, da esposa e da verdade. Carminha era a sombra, a dona de casa perfeita que servia o café, baixava a cabeça e carregava uma culpa que ninguém via. E no quintal corriam as netas, Aninha e Clarinha. Quem olhava de fora, invejava. "Que família linda", diziam os vizinhos, mas Carminha via o que ninguém mais via. Ela via o jeito que a mão de Osvaldo ficava pesada no ombro das meninas. Ela via o olhar dele. Não o olhar de um avô, mas aquele olhar sujo, úmido, predatório. O mesmo olhar que ele lançava para a própria filha, a mãe das meninas, 25 anos atrás. O olhar que fez a menina fugir de casa aos 16 anos, com um bebê na barriga e o coração despedaçado, jurando nunca mais pisar ali. Na época, Carminha viu. Carminha soube. Ela comprou o veneno. Mas na hora de colocar no café, a mão tremeu. O medo de apanhar. O medo de ir para o inferno. O medo de ficar sozinha na rua. Tudo isso a paralisou. Ela se calou. E a filha pagou o preço, fugindo para o mundo para proteger a criança que carregava, que talvez fosse fruto daquela violência silenciosa. Mas agora, a história estava se repetindo. Era uma terça-feira. Carminha tinha voltado da padaria mais cedo. Entrou pelos fundos, de chinelos de pano, sem fazer barulho. A casa estava quieta. Quieta demais. Aquele silêncio que ela conhecia bem. Carminha caminhou pelo corredor. A porta do quarto de costura, onde as meninas costumavam brincar, estava fechada. E naquela casa, porta fechada era proibido. Carminha prendeu a respiração. Encostou o ouvido na madeira. Não ouviu gritos. Ouviu algo pior. Ouviu a voz de Osvaldo num sussurro rouco, doce demais, o mesmo tom que ele usava décadas atrás. "Esse é o nosso segredo, viu? A vovó não pode saber. Se você contar, a vovó morre de tristeza." Igual sua mãe foi embora. O coração de Carminha parou. O saco de pão caiu da mão dela. A frase atingiu o peito dela como uma bala.
igual sua mãe foi embora. Ele estava usando o trauma delas como arma. Ele sabia. Ele sempre soube por que a filha fugiu. Carminha não precisou abrir a porta. Ela não precisou ver. Aquele nosso segredo foi a sentença. O pesadelo tinha voltado. O monstro não tinha mudado. Ele apenas tinha esperado a próxima geração. Carminha recuou, pálida, sentindo o mundo girar. Ela foi para a cozinha, se apoiando nas paredes para não desabar. A culpa antiga caiu sobre ela, esmagadora. Eu deixei isso acontecer, ela pensou. Eu deixei ele fazer isso com a minha filha, e agora ele vai fazer com as minhas netas porque eu fui fraca. Ela olhou para a prateleira da despensa, mas não para os mantimentos da frente, onde ficavam o arroz e o feijão. Ela puxou o banquinho de madeira. Subiu com dificuldade, sentindo os joelhos doerem. Esticou o braço até o fundo, lá no canto escuro, onde as aranhas faziam teia e a luz não chegava. Sua mão tateou o escuro até encontrar o vidro frio. O frasco que ela comprou há 25 anos. O veneno que envelheceu junto com a culpa dela. Ela desceu do banquinho. Limpou a poeira do vidro com o avental. Naquele momento, a vovó Doce morreu. E a mulher que deveria ter existido há 25 anos finalmente acordou. Ela sabia que não podia chamar a polícia. O delegado era amigo de Osvaldo. Ninguém acreditaria nela. Iam dizer que ela estava louca, senil. Ela sabia que não podia simplesmente ir embora sem dinheiro, com 2 crianças nas costas. Mas ela podia parar o coração dele. Ou pelo menos, deixá-lo fraco, deixá-lo doente, deixá-lo preso numa cama, sem forças para levantar a mão, sem forças para tocar em qualquer criança. Minutos depois, a porta do quarto de costura se abriu. Osvaldo entrou na cozinha, ajeitando o cinto, sorrindo como se fosse um santo, cantarolando uma música de igreja. Ele olhou para a esposa e perguntou: "O café tá pronto, velha?" Carminha olhou para ele. Ela não viu o marido de 40 anos. Ela viu o algoz de 2 gerações. Ela pegou a xícara favorita dele. Colocou o açúcar. E com a mão firme, uma firmeza que ela demorou uma vida para encontrar, ela abriu o frasco antigo. "Tá pronto, Osvaldo. Fiz especial hoje, para compensar o passado." Ele bebeu. Sorriu. Elogiou o sabor. Ele não sabia que aquele era o primeiro gole de uma cobrança que estava atrasada há 25 anos. Antes de vermos como esse plano desesperado saiu do controle e levou essa avó para o tribunal, se você já sentiu um arrepio com a coragem de Dona Carminha, deixe seu like agora e siga o canal. É muito importante. O que vai acontecer a seguir vai provar que, às vezes, a justiça tarda, mas não falha. E ela chega numa xícara de café. Osvaldo bebeu o café. Limpou a boca com as costas da mão. Sorriu para a esposa e foi para a sala ler o jornal, como fazia há 30 anos. Carminha ficou na cozinha, segurando a xícara vazia. O coração dela batia tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Ela tinha acabado de cruzar a linha. Ela tinha se tornado a juíza e a carrasca. Mas enquanto lavava aquela xícara, a mente de Carminha não estava no crime que ela acabara de cometer. A mente dela viajou para dias ainda mais sombrios. Para o dia em que ela cometeu o verdadeiro crime. O crime do silêncio. Naquela época, a casa era vazia. Não havia netas. Havia uma filha, Helena. Helena tinha 16 anos. Era bonita, cheia de vida, com os mesmos olhos grandes das meninas que agora brincavam no quintal. Mas aos poucos, a luz de Helena começou a apagar. Carminha percebeu. Mães sempre percebem. Helena parou de sorrir. Parou de comer à mesa com o pai. Começou a usar roupas largas, camadas e camadas de tecido, mesmo no calor de verão. E começou a trancar a porta do quarto com uma cadeira todas as noites. Carminha via. Ela via o jeito que Osvaldo olhava para a filha. Não era um olhar de proteção. Era um olhar de dono. Ela via que, quando Osvaldo entrava no cômodo, Helena encolhia, como um bicho pequeno diante de uma cobra. Mas Carminha também tinha medo. Osvaldo não era apenas rigoroso com a filha. Ele era cruel com a esposa. Qualquer palavra errada, qualquer sopa fria, era motivo para gritos, para humilhações,
para apertos no braço que deixavam marcas roxas que Carminha escondia sob as mangas compridas. Ela vivia pisando em ovos, tentando manter o monstro calmo. Ela achava que, se ficasse quieta, se rezasse bastante, o mal passaria. Ela se convenceu de que era coisa da cabeça. Até a noite da fuga. Helena não aguentou mais. A barriga começou a crescer. Um segredo que não podia mais ser escondido sob as roupas largas. Helena sabia que se o pai descobrisse, ou pior, se a cidade descobrisse, a vida dela acabaria. Numa madrugada de chuva, Helena arrumou uma trouxa de roupas. Ela foi até a cama da mãe, chorando baixinho, e deixou um bilhete. Carminha acordou com o barulho da porta batendo. Ela correu para a sala. O bilhete estava lá. Mãe, eu vou embora. Eu estou levando o fruto da vergonha comigo. Não me procure. É melhor viver na miséria do que morrer nessa casa. Carminha leu aquele bilhete. E o mundo dela desabou. Ela sabia de quem era o filho que Helena carregava. Ela sabia por que a filha estava fugindo. Naquele dia, ela comprou o veneno. Ela planejou acabar com tudo. Mas quando Osvaldo chegou em casa, perguntando onde estava a ingrata, a coragem de Carminha falhou. O medo de ficar sozinha, o medo da polícia, o medo de Deus, tudo falou mais alto. Ela queimou o bilhete. Ela inventou para os vizinhos que a filha foi morar com uma tia distante para estudar. Osvaldo, quando soube, apenas deu de ombros e disse: melhor assim. Era uma desmiolada. Ele nunca procurou a filha, nunca perguntou, porque para ele, o problema tinha se resolvido sozinho. O destino de Helena, no entanto, foi marcado pela dor daquela fuga. Sozinha no mundo, assustada e sem recursos, ela não conseguiu levar a gravidez adiante. O corpo de menina, castigado pelo estresse e pela fome na estrada, não aguentou. Numa noite fria, longe de casa, num quarto alugado, Helena perdeu o bebê. Aquele filho, fruto do crime do pai, nunca chegou a nascer. Foi uma dor solitária que marcou a alma de Helena para sempre, mas que, de certa forma, a libertou do último vínculo físico que ela tinha com o monstro. Depois do luto, Helena juntou os cacos. Ela encontrou forças onde não tinha. Foi para a capital, trabalhou, lutou e, anos depois, Deus lhe sorriu. Ela conheceu um homem bom. Um homem que aceitou suas cicatrizes. Com ele, ela reconstruiu a vida e teve 2 filhas lindas, Aninha e Clarinha. Ela nunca voltou para visitar. Nunca deixou as meninas chegarem perto do avô. Carminha recebia cartas e fotos, mas sempre escondidas. Mas o destino foi cruel. 2 meses antes daquela manhã na cozinha, um telegrama havia chegado. Um acidente de carro. Helena e o marido se foram. As meninas, Aninha e Clarinha, sobraram no mundo. E a lei, cega e fria, olhou para os parentes mais próximos. Os avós maternos. O casal exemplar da cidade, Osvaldo e Carminha. Quando as meninas chegaram com suas malinhas pequenas e olhos assustados, Carminha chorou de emoção e de pavor. Ela viu Osvaldo na porta recebendo as netas. Ele abriu os braços com aquele mesmo sorriso. Venham cá com o vovô. Agora vocês são minhas. A frase ecoou na cabeça de Carminha como um trovão. Ele não estava vendo netas enlutadas. Ele estava vendo uma segunda chance. Ele estava vendo Helena voltar, duplicada, mais jovem, mais inocente. E foi naquela manhã de terça-feira, 25 anos depois, ouvindo o sussurro dele atrás da porta fechada, que Carminha entendeu. O ciclo estava se repetindo. A fuga, a vergonha, a dor, tudo ia acontecer de novo. Mas dessa vez, Carminha não ia rezar. Dessa vez, ela tinha o frasco. E ela tinha a coragem que a culpa lhe deu. Osvaldo se levantou da mesa, esticou os braços, satisfeito com o café. Vou dar uma volta na praça, Carminha. As meninas, deixa elas brincarem no meu quarto quando eu voltar. Tenho uns gibis para mostrar. Carminha segurou a pia com força, os nós dos dedos brancos. Elas vão para a escola, Osvaldo. Bobagem. Hoje é feriado na minha casa. Ele saiu rindo, assobiando. Carminha olhou para o vidro de veneno que ela tinha escondido de novo atrás da lata. Ela sabia que uma dose não bastava.
Arsênico, em pequenas quantidades, imita uma doença. Fraqueza, dor nas juntas, vômito, paralisia. O plano dela não era um assassinato rápido, era uma prisão. Ela precisava que ele ficasse fraco demais para levantar a mão, fraco demais para trancar uma porta, fraco demais para ser um homem. Ela ia transformar o monstro em um inválido. No dia seguinte, Osvaldo acordou reclamando de uma queimação no estômago. Deve ter sido aquele torresmo. Ele resmungou. No café da manhã, Carminha serviu a segunda xícara. Mais açúcar, mais pó branco, mais justiça. Toma, velho, vai passar. É remédio. Uma semana depois, as pernas de Osvaldo começaram a formigar. Ele tropeçava nos tapetes. A voz dele, antes trovejante, começou a ficar arrastada. As meninas, Aninha e Clarinha, assistiam a tudo com inocência. O vovô tá doente? A pequena Clarinha perguntou. Carminha alisou o cabelo da neta, tirando uma mecha que caía sobre o rosto, protegendo-a com seu corpo. Tá, minha filha, o vovô tá com uma doença que Deus mandou para ele sossegar. Mas o problema de deixar um predador doente em casa é que ele fica enjaulado com as presas. Osvaldo parou de sair para a praça. Ele passava o dia inteiro deitado na sala, ou no quarto. E ele chamava as meninas o tempo todo, com uma voz chorosa e exigente. Vem cá, Aninha. Traz água pro vovô. Faz massagem na perna do vovô. Carminha percebeu com o horror que o seu plano tinha uma falha terrível. Ao deixá-lo em casa, ela o deixou mais perto das meninas. Ela precisava aumentar a dose. Ela precisava que ele parasse de se mexer de vez. E foi aí que ela cometeu o erro. O erro que faria um médico desconfiado bater na porta dela meses depois. Era uma tarde de sábado. Carminha estava no tanque lavando roupa. As meninas brincavam na sala. A casa estava tranquila, ou pelo menos parecia. De repente, o silêncio foi cortado por um barulho. Não um grito, mas o som de uma chave girando. Carminha largou o sabão. O som vinha do quarto de Osvaldo. Ela correu. Seus pés molhados escorregavam no piso. Quando ela chegou na sala, as meninas não estavam mais lá. O quarto de Osvaldo estava com a porta fechada, trancada por dentro. Carminha ouviu a voz dele, fraca, arrastada, mas carregada de uma intenção maligna que a doença não tinha conseguido apagar. Vem cá. O vovô precisa de ajuda para levantar. É só segurar na mão do vovô. Carminha não pensou. O instinto materno, aquele que falhou há 25 anos atrás, agora rugiu dentro dela como uma leoa. Ela não bateu na porta. Ela se jogou contra a madeira. 1, 2 vezes. A fechadura velha cedeu. A cena que ela viu gelou sua alma. Osvaldo estava sentado na cama, pálido, suando frio, com a mão estendida. As meninas estavam paradas no meio do quarto, paralisadas, olhando para aquela mão trêmula que as chamava. Não houve toque, ainda não, mas o olhar dele, aquele olhar vidrado, fixo nelas, era o mesmo olhar do predador. A doença tinha tirado a força das pernas, mas não tinha tirado a maldade da alma. Ele ia tentar. Mesmo se arrastando, ele ia tentar. Saiam daqui! Carminha gritou para as netas. Vão pro quintal. Agora! As meninas correram assustadas com o grito da avó que nunca gritava. Carminha ficou sozinha com ele. Osvaldo olhou para a esposa. E pela primeira vez em décadas, ele não viu a mulher submissa. Ele viu o ódio. Mas ele riu. Um riso fraco, debochado. Você não manda em mim, velha. Eu faço o que eu quiser na minha casa. Aquelas palavras selaram o destino dele. Carminha entendeu que a fraqueza não bastava. Enquanto ele respirasse, enquanto ele tivesse um pingo de consciência, ele seria um perigo. Ela fechou a porta do quarto. Olhou para ele com uma frieza que ela não sabia que tinha. Você não faz mais nada, Osvaldo. Acabou. Ela foi para a cozinha. Dessa vez, ela não colocou uma pitada. Ela preparou um chá escuro, de ervas fortes para disfarçar o gosto amargo do fim. Ela despejou o pó branco, uma colher cheia. Não era mais para adoecer. Era para silenciar. Toma, Osvaldo. É pro seu bem. Ele bebeu, reclamando do gosto, mas bebeu. Porque no fundo, ele achava que ela era estúpida demais para fazer qualquer coisa contra ele. A arrogância dele foi o seu fim.
2 dias depois, a situação de Osvaldo piorou drasticamente. O vômito não parava. As dores eram gritos que varavam a madrugada. A vizinhança começou a comentar: "O seu Osvaldo está morrendo." E a pressão social obrigou Carminha a fazer o que ela mais temia: chamar um médico. O Dr. Almeida era um homem jovem, recém-chegado da capital, com livros novos e métodos modernos. Ele não era o velho médico da cidade que receitava elixires e chás. Ele era um homem de ciência. Quando ele entrou no quarto, o cheiro de doença era insuportável. Carminha estava no canto, de pé, com as mãos cruzadas sobre o avental, rezando o terço. Ela parecia a imagem da esposa preocupada. O doutor examinou Osvaldo. Ele viu a pele pálida, quase cinza. Viu as manchas nas unhas, linhas brancas transversais que a medicina chamava de linhas de Meis. Viu a paralisia nas extremidades. O médico franziu a testa. Ele já tinha visto aquilo nos livros, mas nunca numa casa de família. Aquilo não era coração, não era câncer, não era derrame. Ele se virou para Carminha. O olhar dele não era de consolo, era de suspeita. "Dona Carminha, o que o seu marido tem comido ultimamente?" Carminha apertou o terço. O coração dela disparou, mas o rosto continuou impassível. "O de sempre, doutor. Sopa, mingau. O que ele consegue engolir?" O médico olhou para o criado mudo. Viu a xícara de chá pela metade. Ele se aproximou e cheirou o líquido. Não tinha cheiro de veneno, claro. Arsênico não tem cheiro. Mas o instinto do médico apitou, assim como o instinto da avó tinha apitado semanas antes. "Eu vou precisar levar uma amostra de sangue e urina dele para a capital. Isso aqui não parece natural." A frase caiu no quarto como uma bomba. Não parece natural. Carminha sabia o que aquilo significava. Se ele levasse o sangue, ele acharia o veneno. Se ele achasse o veneno, a polícia viria. Se a polícia viesse, ela seria presa. E se ela fosse presa? As meninas ficariam sozinhas no mundo, ou pior, à mercê de algum parente distante que não saberia protegê-las. Carminha olhou para o médico, olhou para o marido gemendo na cama. Ela estava encurralada. Ela tinha que fazer uma escolha: parar agora e rezar para não ser descoberta, ou ir até o fim, custasse o que custasse. O doutor Almeida saiu, prometendo voltar no dia seguinte para a coleta. Naquela noite, Carminha não dormiu. Ela ficou sentada na cozinha, olhando para o vidro de veneno que agora estava quase vazio. Ela sabia que o tempo estava acabando. Se Osvaldo estivesse vivo quando o médico voltasse, o exame o salvaria e a condenaria. Mas se ele morresse antes, talvez a morte fosse atestada como causa natural e o segredo fosse enterrado com ele. Era uma aposta arriscada, uma aposta com a vida e a liberdade. Mas quando ela olhou pela janela e viu as netas dormindo no sofá da sala, inocentes e seguras, ela soube que não tinha outra opção. Ela não podia ser apenas a carcereira. Ela teria que ser a executora. Antes de continuarmos para a noite final, onde tudo foi decidido, eu quero te perguntar: o que é mais perigoso? Um monstro solto ou uma avó que não tem nada a perder? O que você faria se a única coisa entre seus netos e o perigo fosse a vida de um homem mau? Deixe a sua opinião nos comentários. A noite caiu sobre a casa número 42 como uma tampa de caixão. O silêncio da rua era absoluto, mas dentro daquelas paredes, o ar vibrava com a tensão de um acerto de contas que demorou 25 anos para chegar. Carminha trancou a porta da frente, passou o ferrolho, apagou as velas, deixando apenas a do oratório acesa no corredor. Ela foi até o quarto onde as netas dormiam. Beijou a testa de Aninha, ajeitou o lençol de Clarinha. Elas dormiam o sono dos justos, alheias ao fato de que a avó estava no quarto ao lado decidindo entre o céu e o inferno. Carminha fechou a porta das meninas, respirou fundo e caminhou para o quarto do marido. O cheiro lá dentro era de suor frio e doença. Osvaldo estava acordado. A paralisia já tinha tomado conta das pernas e de um dos braços, mas os olhos dele estavam abertos, fixos no teto, brilhando com uma febre que não era apenas física, era a febre da raiva. Quando Carminha entrou, ele virou o rosto devagar. Não havia mais a máscara de bom velhinho,
Não havia mais o sorriso de quem cumprimenta o padre. Havia apenas o monstro, nu e cru, despido pela proximidade da morte. Você acha que eu já não sei? A voz dele saiu arrastada, como vidro moído. Carminha parou no pé da cama. Ela não respondeu. Ela apenas segurou o terço com força, enrolando as contas nos dedos até doer. Eu sei, Carminha. Eu sinto. Ele continuou, tentando levantar a cabeça, mas falhando. Esse gosto na minha boca, esse fogo no meu estômago, não é doença de Deus, é tempero seu. Ele sabia. O tempo todo, ele desconfiou. Mas a arrogância dele era tão grande que ele nunca acreditou que aquela mulher pequena, que sempre baixou a cabeça, teria coragem de derrubá-lo. O médico volta amanhã. Osvaldo sorriu, um sorriso torto, cheio de dentes amarelados. Ele vai tirar meu sangue. E quando ele descobrir o que você fez, você vai apodrecer na cadeia, velha. E as meninas vão ficar sozinhas. A menção às meninas foi o erro final dele. Carminha, que estava tremendo até aquele momento, parou. O medo sumiu. No lugar dele entrou uma calma gelada, absoluta. Ela se aproximou da cama. Puxou a cadeira de palha e sentou-se ao lado dele, como uma esposa devota faria. Mas seus olhos não tinham piedade. As meninas não vão ficar sozinhas, Osvaldo, ela disse com a voz mansa. Porque quando o médico chegar amanhã, você não vai estar mais aqui para contar história. Osvaldo tentou rir, mas o riso virou uma tosse seca. Você não tem coragem para terminar o que começou. Você é fraca. Sempre foi. Igualzinha à sua filha. Carminha sentiu o golpe. A lembrança de Helena. Minha filha fugiu de você para não morrer. Ela fugiu porque era uma ingrata. Osvaldo cuspiu as palavras, tentando se erguer, o rosto vermelho de esforço e ódio. Eu dei teto, dei comida, e ela me pagou virando as costas. E você? Você vai pagar também. Assim que eu melhorar, eu vou ensinar aquelas duas netas o lugar delas. Eu vou terminar o que eu comecei na terça-feira. A confissão. Clara. Direta, sem rodeios. Ele não estava arrependido. Ele estava apenas pausado. Se ele sobrevivesse, o pesadelo continuaria. Carminha levantou-se. Ela foi até a cômoda, onde estava o copo d'água e os remédios inúteis que o médico antigo tinha receitado há um tempo atrás. Ela pegou o frasco de vidro escuro que estava no bolso do avental. O resto do pó. A última dose. Dessa vez, ela não misturou no café. Não misturou no açúcar. Ela despejou o pó branco direto na água. A água ficou turva por um segundo. Depois voltou a ficar cristalina. A morte invisível. Ela voltou para a cama. Você está com sede, Osvaldo? Ela perguntou. Ele olhou para o copo, olhou para ela. O instinto de sobrevivência gritou nele. Eu não vou beber isso. Vai sim, porque você está queimando por dentro. Osvaldo tentou fechar a boca, tentou virar o rosto, mas a paralisia era sua inimiga. Ele estava fraco demais para lutar. Carminha, com uma força que vinha de 30 anos de silêncio, segurou a cabeça dele. Não com violência, mas com firmeza. Bebe. Pela Helena, pela Aninha, pela Clarinha. Ela encostou o copo nos lábios dele. A sede era maior que o medo. O corpo dele traiu a mente. Ele abriu a boca e Carminha virou o copo. Osvaldo engoliu. Ele engasgou, tossiu, o líquido escorreu pelo queixo. Ele olhou para Carminha com pavor. Pela primeira vez, o monstro sentiu medo da vítima. O que você fez? Ele sussurrou, a voz falhando. Carminha colocou o copo vazio na cômoda. Ela se sentou novamente na cadeira. Eu fiz o que devia ter feito há muito tempo. Eu limpei a minha casa. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Carminha. Ela não saiu do lado dele. Ela assistiu. O veneno, agora em dose maciça, começou a desligar os órgãos de Osvaldo um a um. A respiração dele ficou pesada, ruidosa. O peito subia e descia com dificuldade, como um fole furado. Ele tentava falar, mas só saíam gemidos. Ele tentava se mexer, mas o corpo era uma prisão de carne morta. Carminha pegou o terço
e começou a rezar. Ela não rezava pela alma dele. Ela rezava para que o coração dele parasse antes do sol nascer. Ave Maria, cheia de graça. A voz dela competia com a respiração agoniada dele. 00:00. Ele ainda respirava. 2:00. Os olhos dele reviraram, mas o peito continuava subindo. 4:00. O galo do vizinho cantou. O pânico começou a subir pela garganta de Carminha. O médico viria às 8. Se ele estivesse vivo, se houvesse pulso, o médico tiraria o sangue, e seria o fim. Morre. Carminha sussurrou, apertando o crucifixo contra a mão. Pelo amor de Deus, morre. 5:00. A luz cinza da madrugada começou a entrar pela fresta da janela. Osvaldo deu um suspiro longo. Um som gorgolejante, horrível. E parou. O peito não subiu mais. O silêncio tomou conta do quarto. Um silêncio absoluto, pesado, final. Carminha parou de rezar. Ela se levantou, as pernas dormentes. Ela encostou o ouvido no peito dele. Nada. Ela colocou o espelho de mão na frente da boca dele. O vidro não embaçou. Acabou. O monstro estava morto. Carminha não sentiu alegria. Sentiu um cansaço infinito, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Mas não havia tempo para descansar. Ela tinha 2 horas antes do médico chegar. Ela precisava limpar a cena. Ela pegou o copo d'água e lavou na pia do banheiro, esfregando com sabão até não sobrar nenhum traço. Ela pegou o frasco de vidro vazio. Enrolou num pano velho. Foi até o quintal, na luz fraca da manhã. Com uma colher de jardim, ela cavou um buraco fundo, perto da roseira, e enterrou o frasco, enterrou a arma, enterrou a culpa. Ela voltou para o quarto, arrumou os lençóis de Osvaldo, fechou os olhos dele, que ainda encaravam o teto com aquela expressão de ódio congelada, ajeitou o pijama, cruzou as mãos dele sobre o peito. Agora ele parecia apenas um senhor que morreu dormindo. Um avô que descansou. Às 8 em ponto, a batida na porta. Era o Dr. Almeida, com a maleta de exames na mão. Carminha abriu a porta. Ela estava de banho tomado, vestida de preto, com os olhos vermelhos, o que era verdade, pois não tinha dormido. Doutor, ela disse, a voz embargada. O senhor chegou tarde. Ele descansou. O médico parou. Ele olhou para Carminha, olhou para dentro da casa silenciosa. Ele entrou e foi até o quarto. Examinou o corpo. Não havia pulso. Não havia respiração. O médico ficou ali, parado, olhando para aquele cadáver que na véspera parecia apenas doente. A suspeita ainda estava lá, no fundo dos olhos do doutor. Ele sabia que aquela morte tinha sido conveniente demais, rápida demais. Ele olhou para Carminha, que estava na porta, segurando a mão das 2 netas que tinham acabado de acordar. O médico viu as meninas. Viu o jeito que elas se agarravam à saia da avó, seguras, protegidas. Ele olhou para o corpo de Osvaldo e lembrou das marcas nas unhas, dos sintomas. Houve um momento de silêncio que pareceu durar uma eternidade. O médico podia pedir uma autópsia, podia chamar a polícia, podia insistir na coleta de sangue, mesmo post-mortem. Mas então, ele olhou para as crianças de novo, e ele entendeu. Ele não sabia os detalhes, mas ele entendeu que aquela morte tinha salvado aquelas vidas. O Dr. Almeida suspirou, fechou a maleta e disse a frase que libertou Carminha. Meus pêsames, dona Carminha. O coração dele não aguentou. Eu vou assinar o atestado, causa natural. Carminha soltou o ar que prendia há 2 anos. Obrigada, doutor. Deus lhe pague. O atestado de óbito estava assinado. Causa mortes, parada cardíaca. O papel, com a assinatura floreada do Dr. Almeida, parecia um alvará de soltura para Carminha. Ela pegou o documento com as mãos trêmulas, agradeceu ao médico e fechou a porta. Encostou a testa na madeira fria e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. O monstro estava morto. As meninas estavam salvas. O segredo estava enterrado no quintal e no estômago de um cadáver que logo estaria a 7 palmos do chão. As horas seguintes foram um borrão de vizinhas trazendo bolo, parentes distantes chegando de ônibus e o cheiro enjoativo de crisântemos tomando conta da sala.
O corpo de Osvaldo foi levado para a funerária do seu Agenor, o homem mais antigo da cidade, conhecido por preparar os mortos com uma dignidade silenciosa. Carminha ficou em casa, limpando obsessivamente cada canto onde Osvaldo tinha tocado. Ela queria arrancar a presença dele das paredes. Às 6 da tarde, o caixão chegou para o velório na sala de estar. Osvaldo estava vestido com seu melhor terno azul. O rosto estava maquiado, rosado, escondendo a palidez do veneno. Ele parecia um anjo dormindo. A casa encheu. O padre rezou. As netas Aninha e Clarinha choravam a morte do avô, sem saber que estavam chorando pelo seu predador. Carminha sentou-se ao lado do caixão, aceitando os abraços, interpretando o papel da viúva desolada. Tudo estava correndo conforme o plano. O enterro seria às 10 da manhã do dia seguinte. Faltavam apenas algumas horas para o fim definitivo. Mas o destino gosta de ironia. E o erro de Carminha não foi o veneno. Foi subestimar quem lida com a morte todos os dias. Eram 9 da noite quando a porta da sala se abriu com força. O vento da chuva apagou as velas do caixão. Todos olharam. Não era mais um parente. Era o delegado Peixoto, e ele não estava sozinho. 2 soldados fardados estavam atrás dele. O silêncio na sala foi instantâneo. Até o choro das crianças parou. Carminha levantou-se, sentindo as pernas falharem. O delegado era amigo de baralho de Osvaldo. Delegado, o senhor veio prestar homenagem? Carminha perguntou com a voz falhando. O delegado tirou o chapéu. O rosto dele estava fechado, duro como pedra. Dona Carmen da Silva, a senhora precisa se afastar do caixão. O quê? Por quê? Nós temos uma denúncia. Um burburinho correu pela sala. As vizinhas cochichavam. Denúncia? Do que esse homem está falando? O delegado abriu espaço e, atrás dele, entrou seu Agenor, o agente funerário. O velho Agenor, que nunca falava nada, apontou um dedo nodoso para o corpo no caixão. Eu preparo gente morta há 40 anos, dona Carminha, disse Agenor com a voz rouca. Eu já vi infarto, já vi derrame, já vi velhice. Ele caminhou até o caixão e, com um movimento brusco que fez todos arfarem, pegou a mão morta de Osvaldo e a ergueu. Mas isso aqui... Ele apontou para as unhas do morto. Essas linhas brancas na unha e essa pele na sola do pé descascando, isso não é coração. O doutor Almeida, que estava no canto da sala, deu um passo à frente, pálido. Agenor, o que você está insinuando? Eu assinei o atestado. O senhor é doutor de livro, doutor Almeida, rebateu o funerário. Eu sou doutor de defunto. Isso aqui é arsênico. Veneno de rato. E dos fortes. O grito de choque da multidão foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Carminha, a avó doce, a mulher da igreja. Ela estava parada, segurando o terço, branca como o marido morto. Isso é mentira! Gritou a cunhada de Carminha. Ela amava o Osvaldo. Ela cuidou dele até o fim. O delegado olhou para Carminha. Dona Carmen, nós vamos ter que levar o corpo para a capital, para uma autópsia completa. E a senhora vem com a gente para a delegacia. Carminha olhou para as netas. Aninha e Clarinha estavam abraçadas, aterrorizadas com os homens fardados. Se ela fosse presa, quem cuidaria delas? O plano tinha falhado. Ela salvou as meninas do avô, mas não conseguiu salvar as meninas do sistema. Um soldado segurou o braço de Carminha. Não me toque, ela disse, com uma dignidade que surpreendeu a todos. Ela caminhou até as netas, ajoelhou-se na frente delas. Escutem a vovó. A vovó vai ter que sair um pouco. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Tudo o que eu fiz foi porque eu amo vocês mais que a minha vida. Nunca deixem ninguém tocar em vocês. Nunca. Ela beijou a testa das meninas. Levantou-se e estendeu os pulsos para o delegado. O clique das algemas ecoou na sala mais alto que qualquer trovão. Carminha foi levada para fora, debaixo de chuva, sob os olhares de julgamento da cidade que, minutos antes, a chamava de santa. O carro da polícia partiu, levando a avó e deixando para trás o caos. O corpo de Osvaldo foi levado. A autópsia confirmou doses massivas de arsênico acumuladas por meses e uma dose fatal na noite anterior. A notícia estampou os jornais do estado inteiro. A vovó assassina.
A viúva negra do interior. Ninguém perguntou o motivo. Ninguém quis saber por que uma senhora religiosa viraria uma assassina fria. Para o mundo, Carminha era um monstro. E ela aceitou o título. Na cadeia, ela ficou em silêncio. Não contratou advogado. Não se defendeu. Ela apenas rezava. Mas o verdadeiro castigo não foi a prisão. Foi o que aconteceu com as meninas. Sem pai, sem mãe e agora com a avó presa por assassinato, o juizado de menores interveio. Aninha e Clarinha foram levadas naquela mesma noite. Não para um lar amoroso, mas para o orfanato Santa Rita. Um lugar frio, de muros altos e freiras rigorosas, onde crianças órfãs aprendiam a limpar chão e a esquecer o passado. Por 2 anos, Carminha apodreceu na cela, sem notícias das netas. A única coisa que a mantinha viva era a certeza de que, no orfanato, por mais triste que fosse, nenhum homem entraria no quarto delas à noite. O orfanato era uma prisão, mas era uma prisão segura. Passaram-se 2 anos. 2 anos de silêncio, esperando o grande dia. O dia do julgamento. O dia em que Carminha, agora com 65 anos, magra e envelhecida, sentaria no banco dos réus para ouvir sua sentença. A cidade inteira estava lá. Queriam ver o monstro de perto. O juiz bateu o martelo. O promotor mostrou o frasco de veneno que a polícia desenterrou no quintal. Parecia um caso ganho. Condenação máxima. Prisão perpétua ou manicômio judiciário. Até o momento em que o advogado de defesa, um homem jovem e público designado pelo Estado, chamou uma testemunha surpresa. Uma testemunha que ninguém esperava, trazida diretamente do orfanato sob custódia. Uma menina de 12 anos, vestida com o uniforme cinza da instituição. Clarinha, a neta mais velha. Quando a menina subiu no estrado, pequena e assustada, o tribunal silenciou. Carminha, no banco dos réus, começou a chorar, desesperada. Não! Ela sussurrou, tentando se levantar, sendo contida pelos guardas. Não façam ela falar. Por favor, não! Tirem ela daqui! O juiz franziu a testa, incomodado com a presença de uma criança. Advogado, o que significa isso? Essa menina é menor de idade. Ela pediu para falar. Meritíssimo. Ela disse que tem a chave do mistério. O juiz olhou para Clarinha. A menina tremia, mas segurava a barra de madeira do estrado com as 2 mãos. Pode falar, minha filha. Não tenha medo. Clarinha olhou para a avó. Depois olhou para o público que chamava sua avó de assassina. E com a voz trêmula de quem carrega um segredo pesado demais para uma criança, ela disse: Senhor juiz, a minha vovó não é má. Ela não matou o vovô porque ela quis. Um burburinho começou no fundo da sala. Alguém riu achando que era defesa ingênua de criança. O juiz pediu silêncio. Prossiga. A vovó fez isso porque o vovô queria brincar de segredo comigo. O silêncio que caiu sobre o tribunal foi absoluto. O riso morreu. O ar ficou pesado. O juiz se inclinou para a frente. Que tipo de segredo, Clarinha? A menina baixou os olhos, envergonhada. Ele disse que se eu contasse o que ele fazia no quarto de costura, a vovó ia morrer de tristeza. Igual a minha mãe morreu. Um suspiro coletivo de horror varreu a plateia. As mulheres levaram as mãos à boca. Os homens baixaram a cabeça. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. O bom homem. O patriarca. O santo. Clarinha levantou os olhos, cheios de lágrimas. A vovó sabia. Ela viu. E ela me salvou. Ela foi presa para eu não ter que brincar mais. Carminha, no banco dos réus, escondia o rosto nas mãos, soluçando convulsivamente. A vergonha de ter o segredo exposto era maior que o medo da cadeia. O juiz olhou para a menina. Depois olhou para a ré. Aquele homem de lei, endurecido por anos de crimes violentos, tirou os óculos. Ele tentou limpar a lente, mas sua mão tremia. Ele olhou para Carminha não mais como um juiz olha para um assassino, mas como um pai olha para uma avó que teve que fazer o impossível. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do magistrado. E naquela sala lotada, ninguém teve coragem de dizer uma palavra, porque todos sabiam, naquele instante, que se estivessem no lugar daquela avó, talvez tivessem feito a mesma coisa. Foi então que Carminha, que passou 2 anos em silêncio, levantou a cabeça. Ela olhou para a neta sendo levada gentilmente pela assistente social. Depois olhou para o juiz
e pediu a palavra. Meritíssimo. A voz dela era fraca, rouca pelo desuso, mas ecoou no tribunal como um trovão. Eu posso falar? O juiz assentiu. A senhora tem a palavra, Dona Carmen. Carminha se levantou. Ela não parecia mais pequena. Naquele momento, ela parecia gigante. Ela não olhou para os jurados. Ela olhou para o crucifixo na parede atrás do juiz. Eu sei que o que eu fiz é pecado. Ela começou segurando o terço com força. Eu sei que tirar uma vida não cabe a nós, cabe a Deus. E eu sei que vou prestar contas com Ele quando chegar a minha hora. Ela respirou fundo e a dor de 30 anos saiu junto com o ar. Mas Deus estava ocupado demais quando minha filha Helena precisou dele. Deus não viu quando ela fugiu de casa, grávida e sangrando, para não morrer na mão do próprio pai. Um murmúrio de choque correu pela plateia. A verdade sobre Helena finalmente foi dita em voz alta. Eu fui uma mãe fraca. Carminha continuou, as lágrimas descendo livres. Eu deixei o medo me calar. Eu deixei minha filha ir embora para o mundo porque eu tive medo de enfrentar o monstro que dormia na minha cama. E por causa da minha covardia, ela morreu longe de mim. Ela olhou para as netas na primeira fila. Mas quando eu vi aquelas duas meninas entrarem na minha casa, quando eu vi o mesmo olhar sujo dele sobre elas, eu jurei. Eu jurei pela alma da minha filha morta que a história não ia se repetir. Carminha ergueu as mãos calejadas para o júri. Essas mãos aqui, elas fizeram pão, elas costuraram roupa, elas fizeram carinho, mas elas também prepararam o veneno. E eu não me arrependo. Se eu tivesse deixado ele vivo, hoje eu estaria visitando minhas netas no cemitério ou no hospício. Então, se o senhor quiser me prender, meritíssimo, pode prender. Me tranque numa cela escura e jogue a chave fora. Eu não me importo, porque a minha verdadeira liberdade é saber que hoje à noite ninguém vai tocar naquelas meninas. O bicho-papão está morto. E fui eu quem matou. Carminha sentou-se. Não houve aplausos. Não houve vaias. Houve apenas o som de 300 pessoas chorando ao mesmo tempo. O promotor, que antes era agressivo, baixou a cabeça e fechou a pasta. Ele não tinha mais o que dizer. Não havia acusação que ficasse de pé diante daquela confissão de amor brutal. O juiz bateu o martelo, mas sem força. O tribunal entra em recesso para a decisão do júri. O veredito demorou 3 horas. 3 horas em que Carminha não rezou pela sua liberdade, mas rezou para que suas netas pudessem esquecer. 3 horas em que a cidade lá fora debatia não a lei, mas a justiça. Quando o júri voltou, o juiz pediu que todos ficassem de pé. O silêncio era tão profundo que doía nos ouvidos. O juiz pegou o papel com a sentença. Ele olhou para Carminha, que continuava de cabeça baixa, esperando a condenação. Ré Carmen da Silva. O júri popular, por unanimidade, reconheceu a materialidade do crime. A senhora matou seu marido. Carminha fechou os olhos. Ela já esperava. Porém, a voz do juiz ecoou, firme, mas embargada. O júri também reconheceu que a senhora agiu sob violenta emoção, em defesa da integridade física e moral de terceiros incapazes. Diante das circunstâncias e do perigo iminente e comprovado que as menores corriam, este tribunal decide pela absolvição por legítima defesa da honra e da vida. O martelo bateu, mas aquele som não foi de condenação, foi de liberdade. O tribunal explodiu, mas não em vaias, em aplausos. Pessoas choravam, se abraçavam. O advogado abraçou Carminha. Mas ela não ouvia os aplausos. Ela só tinha olhos para uma coisa. As duas meninas correndo pelo corredor central, furando o bloqueio dos guardas. Aninha e Clarinha se jogaram nos braços da avó. Carminha caiu de joelhos, abraçando as duas, cheirando o cabelo delas, sentindo que elas estavam vivas, inteiras e, finalmente, salvas. Acabou, minhas filhas. Ela chorava, beijando as mãos delas. Acabou. O bicho-papão foi embora para sempre. Naquela noite, Carminha voltou para casa. Não a casa número 42, que foi vendida para pagar o advogado e esquecer o passado, mas uma casinha pequena, alugada em outra cidade, onde ninguém sabia o nome delas. Enquanto as meninas dormiam na cama nova, Carminha foi até a janela.
Ela olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em anos, ela conversou com a filha. Helena. Ela sussurrou para as estrelas. Você não pôde se salvar, minha filha. E eu falhei com você. Mas eu prometo, pelo resto dos meus dias, o que você deixou aqui na terra, ninguém toca mais. O seu sangue foi vingado. O ciclo quebrou. Pode descansar. Carminha sentiu uma brisa leve tocar seu rosto, como um beijo de perdão. Os anos passaram. As meninas cresceram. Viraram mulheres fortes, que estudaram, trabalharam e formaram famílias onde o respeito era a única lei. Carminha viveu para ver os bisnetos correrem no quintal. Ela nunca mais fez café para nenhum homem, mas fez muitos bolos para as crianças. Ela morreu dormindo, aos 90 anos, com um sorriso no rosto. O sorriso de quem cumpriu sua missão. Não existem crimes perfeitos, mas existem crimes necessários. Carminha não foi uma santa da igreja. Ela foi uma santa de carne e osso, que aceitou manchar as mãos para manter a alma das netas limpa. Às vezes, o herói não usa capa e não tem superpoderes. Às vezes, o herói é apenas uma avó com um vidro de remédio e uma coragem maior que o medo. E você? Teria a coragem de Dona Carminha, de enfrentar o julgamento do mundo e a própria consciência para salvar quem você ama? Ou acha que existe outro caminho quando a lei dos homens falha? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Histórias como essa nos lembram que, por trás de cada porta fechada, pode existir uma batalha silenciosa, acontecendo agora mesmo. Se essa história de justiça e amor tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal A Verdade Dói. Porque aqui, a verdade machuca, mas ela precisa ser dita. Até a próxima história.